Pode começar, Vitor. Amados, graça e paz, eu saúdo os amados irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus, né? A gente vai começar o capítulo 2 hoje, nós vamos começar a falar das cartas, das 7 cartas, né? Então, fazendo uma breve recapitulação, um breve resumo, nós vimos que a partir de Apocalipse, o Senhor elege uma nova dispensação na sua igreja. Ele deixa de tratar com apóstolos, deixa de tratar com profetas, deixa de tratar com juízes, deixa de tratar com patriarcas e passa a tratar com o anjo da igreja, com o pastor. Então, a partir deste momento, nessa nova dispensação da igreja, né, nós vemos o Senhor Jesus Cristo introduzindo a figura do pastor como novo mensageiro e enviado de Deus para trazer o alimento espiritual para as ovelhas do Senhor. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa nova dispensação da igreja? E, queridos, para lembrar, viu? Por favor, tirem as dúvidas. Não se preocupem, porque eu não sou brabo, não, tá? Às vezes eu sou um pouquinho enfático, mas é por zelo da palavra de Deus. Tá bom? Amém. Então, recapitulando, vamos entender a figura que João viu de Cristo glorificado, tá? Em primeiro, as vestes de Jesus falam de Cristo como sumo sacerdote e rei. Ele é quem nos conduz ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua cabeça fala da sua divindade, da sua santidade, da sua eternidade. Os seus olhos falam da onisciência que a tudo vê e prescruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Ou seja, não há segredos para Jesus Cristo. Seus pés, isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Sua voz, isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e a única a ter razão. A sua mão, a mão direita, é a mão de ação com a qual ele age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Amados, aqui cabe só um adendo. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Algo que nós, cristãos, precisamos entender definitivamente para não sermos mais jogados por vento de doutrina de um lado para o outro. Eu gostaria até que depois o pastor Mário e o pastor Adelso também fizessem uma participação nisso que eu vou falar agora, que é a seguinte. Amados, a palavra de Deus, ela contém promessas para as nossas vidas que, para o Senhor Jesus, são inegociáveis, tá? Lá no Salmo 91, o salmista diz o quê? Que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para nós não tropeçarmos em pedra alguma. O salmista também fala que nenhuma notícia ruim se chegaria à porta da sua tenda.
O Senhor fala através do profeta Isaías que ele não nos deu filho para vergonha e que as nossas famílias seriam abençoadas. Então, nós temos uma série de promessas que nós não tomamos posse por falta de conhecimento do testamento. Essa é a herança que Deus nos deu, a palavra. A nossa oração ela deve ser feita no intuito de que se cumpra a palavra de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família, e para isso nós precisamos fazer menção ao que está escrito ao nosso respeito. Amados, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, tá? Ele até tenta, mas a ele não é permitido, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos sacerdócio santo, nação eleita. Quem fala isso de nós é o próprio Deus. Então, quando a gente fala que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo, é ninguém mesmo. Satanás não tem autoridade sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa aprender que nós somos santos. A graça de Deus nos alcançou através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E nada pode nos arrebatar da mão de Cristo quando verdadeiramente nós somos salvos. Então, amados, a gente precisa compreender que essa visão de Cristo glorificado não é do servo sofredor que foi profetizado por Isaías. Não. Nós estamos diante de Cristo na plenitude da sua glória. Cristo, ele é o primogênito de muitos irmãos. Quem são esses irmãos? Somos nós. Então, esse estudo sobre o Apocalipse, versículo a versículo, ele tem por objetivo principal fazer com que nós descortinemos quem verdadeiramente nós somos no reino de Deus. E para mostrar e nos trazer uma reprimenda sobre aquilo que nós fazemos de errado ainda hoje nas nossas vidas. Esse capítulo 2, ele é um descortinar do nosso próprio eu, né? E a gente precisa entender que, olha, Satanás não tem poder sobre nós, nem sobre nossas famílias. Mas, pastor, e a decisão de cada um? Tudo bem, tem a decisão de cada um, mas eu sou mais a palavra de Deus, que me diz que o Senhor diz, olha, eu não vos darei filhos para a debalde, não lhes darei filho para vergonha. É essa oração que nós temos que fazer, é a promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, às vezes, nós não herdamos aquilo que nos é de direito por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria que o pastor Mário e depois o pastor Adelso comentasse um pouco sobre isso que eu falei. Meu amado, nada a acrescentar, somente dizer amém, amém, amém. Passa para Adelso agora aí. Pastor Adelso? Eu acho que ele não está.
Pronto, estou entrando Opa, agora, tá? Botando o microfone. Eu concordo com isso, porque mesmo, eu estava até conversando com um assunto que tem a ver com isso mesmo, que as coisas de Deus para nós, seres humanos, Deus não volta atrás. Então, como ele dá limite ao universo, às estrelas, os astros, à natureza, né? É assim com o seu povo também. Quando Deus delega, apenas nós, muitas vezes nos esquecemos e somos levados por sentimentos humanos e as condições, aquela passagem mesmo que Deus falou com Pedro, que quando Cristo disse, sou eu, né? Pedro disse, se é Deus o que manda no universo, pode falar que eu também ando. Mas houve uma certa dúvida nessa palavra. Mas você vê que Deus, por mostrar que Ele é em tudo, não é? Ele disse, pode vir, e Pedro saiu andando sobre o mar. Então é isso mesmo, temos que apenas nos apropriar de que, quando nós nos convertemos, a gente não entende claramente, não há uma clareza, mas somos transferidos desse mundo aqui, já para o reino espiritual dele, né? Ele nos colocou nas regiões celestiais. Vai acontecer, a gente não sabe, não há uma clareza plena, mas ele já tirou a gente dessa dimensão daqui da Terra para uma dimensão superior. Tem algumas exatamente. pessoas, pastor, que eu vejo por motivar as pessoas, mas lança dentro daquilo ali um medo, vamos dizer, um figurativo. O diabo não tem muita força? Tem poder, sim, limitado, mas tem. E ele bota como bruxaria, feitiçaria, aquele negócio, tem um mês forte, ele gosta de enganar o povo conscientemente, mas também o povo gosta de ser iludido, mentido para ele. Por quê? Porque ele não pode nem sequer triscar na gente. Então temos consequência de erros, de qualquer coisa que temos, mas não daquilo que Deus falou. Porque o caráter de Deus, nesse sentido, podemos achar assim, que até ele não pode mudar aquilo que ele falou. Por isso que eu digo na igreja de vez em quando Deus abriu, domingo eu vou tocar até nesse assunto. Quando Deus abriu lá na cruz, que o pastor Mário pregou uma vez lá, os benefícios da cruz, da morte lá de Deus, um resgatado, uma das ações primordiais é o acesso à sala do trono. Quando aqui, nível humano, a gente não consegue atingir de forma nenhuma, que consegue entrar na sala do trono e ele libera, aí ele não está preso a limites pré-estabelecidos por ele mesmo, porque ele é maior do que tudo isso, né? Então, concordo com o senhor também. Amém. Algum dos irmãos quer fazer alguma observação, falar alguma coisa? Berg estava querendo falar aí, Vitor, Berg. O Berg é convidado de honra. Bom, vamos lá. A boca, sua boca, a boca de Jesus que João vê. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra de juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador no capítulo 19 é a espada que saía da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem contestação. O rosto, a visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. Então, amados, aqui, o que a gente vê aqui é o seguinte: a gente precisa compreender essa visão de Cristo, que a gente não está falando mais do Cristo servo sofredor, mas do Cristo no fulgor da sua glória. É o Cristo que foi assunto aos céus, teve o seu corpo novamente glorificado
e hoje governa à destra de Deus. Então, é essa a visão de João acerca da pessoa de Jesus Cristo nos terceiros céus. Amém? Todos compreenderam? Ficou alguma dúvida? O Acho que Valberg está trabalhando. Beck está trabalhando, foi a Adriana falou agora, a esposa dele. Amém, amém. É porque eu tô no carro rodando, mas eu tô escutando, tô compreendendo. Glória a Deus, Amém? Beck, amém. Aleluia! Amados, agora a gente vai lá para o capítulo 2. Pastor Mário, dá para botar, por favor, aí a capítulo 2 de Apocalipse para a gente? Eu vou falar só sobre a igreja de Éfeso. Depois o pastor Mário vai entrar com a igreja de Esmina. 2. Você botou no 1. Isso. Assim diz a palavra do Senhor. A primeira carta é a igreja em Éfeso. Assim diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens a perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que abandonaste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Versículo introdutório. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos nos caracterizar aqui com a situação da cidade de Éfeso, aonde se encontrava essa igreja. Com a população de cerca de 500 mil de habitantes, Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde se situa hoje a atual Turquia, né? Ela também era o local de residência oficial do governador romano, assim como tinha na Judéia Pôncio Pilatos, lá também tinha um governador. Era também o centro de adoração à deusa Diana. A deusa Diana, grega, era também conhecida pelos romanos como Artemis, cujos devotos iam em peregrinação ao suntuoso templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo foi o fundador dessa igreja. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e 19. E João foi um de seus pastores, tendo falecido nessa cidade de causas naturais. Amados, há uma controvérsia sobre isso, tá?
Existem outras linhas históricas, né? História da igreja, outros escritores, entendeu? Que afirmam que João faleceu de causas naturais, mas em Patmos, não em Éfeso. Apesar de Patmos pertencer politicamente a Éfeso, tá bom? Éfeso, naquela época, juntamente com Antioquia, cidade de nascimento de Lucas, né? O evangelista Lucas, ele não era judeu, amém? E ele não foi discípulo de Jesus. Lucas era médico, tá? Da cidade de Antioquia, tá bom? E ele foi discípulo de Paulo. Amém? Todos entendem isso? Todos compreendem isso? Que é para não ficar dúvida, tá? Apesar dele ter escrito um evangelho e ter escrito também Atos dos Apóstolos, ele não foi apóstolo de Jesus, tá? Ele era discípulo de Paulo, tá bom? Éfeso significa desejado. Ao anjo da igreja, o mensageiro da igreja, ou seja, o seu pastor, tá? Havia naquela época, como também nos dias de hoje, aqueles que se autoproclamam apóstolos, sendo, contudo, falsos obreiros. Estes foram rejeitados por essa igreja. Amados, vamos lá. Quais eram as condições para o apostolado? Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a eleição do apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Para ser apóstolo, para concorrer ao apostolado, tinha que ter estado com Jesus Cristo desde o batismo de João Batista, né, o batismo de Cristo, feito por João Batista, até a sua ascensão aos céus. Ou seja, ter estado durante os 3 anos de ministério, ter presenciado a sua morte e ressurreição e depois a sua assunção aos céus. Dos que se encontravam em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo ou revestimento de poder, como é dito no Evangelho de Lucas, somente 2 homens tinham as condições para isso, né? Então, os que se diziam apóstolos naquela época e já não tinham essas condições, conforme foi registrado no livro dos apóstolos, o que aconteciam? Eles eram chamados de mentirosos. Amém? Todos entendem isso, queridos? Naquela época, nós estamos falando aqui do século I da igreja primitiva, já haviam homens que se denominavam apóstolos, tá? E que eram tratados como mentirosos, porque eles não reuniam as condições para serem apóstolos. Amém? Que derá os de hoje, né? Aí a gente pode falar assim com muita propriedade. Por quê? Porque a própria palavra diz: ai daqueles que se dizem apóstolos e não são. Para que esses apóstolos de hoje realmente fossem apóstolos, eles deveriam estar desde o batismo de Cristo, o início do seu ministério, até a sua morte, ressurreição e a assunção aos céus. Então, nós só tem um monte de Highlander andando por aí, né? São os imortais. Misericórdia, né, meu amado?
A gente precisa ter a noção, é o que Paulo fala aos Éfesos, né? Em sua carta, ele fala o quê? Olha, a gente tem que parar de ficar sendo jogado por vento de doutrina, feito meninos. Amadurecer na fé não é ficar velho dentro da igreja, tá? Amadurecer na fé é amadurecer no conhecimento da palavra, né? A gente tem que crescer até a estatura de varão perfeito. E isso não é com o cabelo branco só. Isso é no entendimento da palavra. E esse entendimento, ele só vem com o estudo da palavra, tá? Tendo por professor não pessoas humanas, mas o Espírito Santo, porque é dele a inspiração de toda a palavra escrita, né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, amados, isso aí é um segredo que eu aprendi com o meu discipulador, a gente tem que orar para o Espírito Santo de Deus, que é o autor, nos abrir o conhecimento, né? E os irmãos conhecem o meu discipulador, né? Já vai aí um discipulado de mais de 25 anos. Né, Mário? Eu não sei quem é, não. Então, queridos, são essas pequenas coisas. Tens perseverança e suportastes provas. Além do templo de Ana, havia também em Éfeso templos de culto ao imperador. Os cristãos viviam num ambiente hostil à fé em Cristo. Queridos, para vocês terem uma ideia, a população local era de 500 mil pessoas. Seria uma cidade de médio porte hoje. Mas naquela época, nós estamos falando aqui de uma grande cidade, tá? E quem já ouviu falar aí de Meca, né, que é um local de adoração dos muçulmanos, a cidade de Meca fica na Arábia Saudita e é um local de peregrinação. E aquilo ali recebe milhões e milhões de pessoas. Vocês imaginam, tá? Éfeso recebendo pessoas que vão lá para fazer peregrinação religiosa. Então, o imperador romano, ele também era visto como um deus. Então, vocês imaginem como é que era ser cristão numa época dessa. No verso 4, Jesus Cristo, ele começa a trazer para aquelas pessoas, para aquela igreja na cidade de Éfeso, né? Para a igreja, para os efésios, tá? Para nós, igreja, né? Porque a gente precisa compreender uma coisa. A carta às igrejas da Ásia, as cartas, elas são para aquelas igrejas temporais e são para toda a igreja atemporal. Ou seja, eram para aquelas pessoas e para nós. E Cristo nos faz lembrar de um aspecto da humanidade, tá? Que é muito comum e que é uma realidade atemporal. As paixões humanas, ou seja, os pecados da humanidade, eles são os mesmos. A única coisa que muda é a tecnologia e o conhecimento, ou a falta dele. Tá bom? Então, quando Cristo fala, tenho contra ti que abandonaste, a palavra grega aqui traz a ideia de um abandono espontâneo e não deliberado. O teu primeiro amor, um amor puro, original, fervoroso, altruísta, alegre, essa igreja,
ela possuía a verdadeira doutrina e obras, mas lhe faltava o primeiro amor. Amados, quantos de nós já abandonamos o primeiro amor? Quantos de nós nos esquecemos da piedade para com o próximo, da misericórdia para com a multidão, a misericórdia que Jesus Cristo tinha, a misericórdia que os apóstolos tinham? E era algo, amados, totalmente desinteressado. Eu vou lembrar aqui quando Pedro e João vão até o templo adorar, e na escadaria tem um homem aleijado. E esse homem estava esmolando. E o que os apóstolos falam? Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Pega a tua cama, levanta e vai, e anda. Quantas vezes, amados, nós passamos por alguém que nós olhamos, essa pessoa não tem beleza nem formosura, e às vezes, devido ao cheiro, nos dá até ânsia, e nós viramos as nossas caras, não temos a misericórdia nem de orar para que o Senhor mude a situação daquela pessoa. Não é necessário ter ouro e prata para ajudar alguém, mas é necessário misericórdia, é necessário aquele amor desinteressado, é necessário aquele amor altruísta que nem Deus, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os homens e mulheres santas deixaram de ter. Esse é o primeiro amor que a igreja de Éfeso perdeu e que muitos de nós perdemos. Muitos de nós perdemos. E Jesus fala claramente. Olha, pastor Mário, por favor, coloca lá o Apocalipse. Olha o que Jesus Cristo fala. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. E se não praticar, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, eu te tirarei da igreja, se não te arrependeres. Arrepende-te. Amados, será que essa advertência de Cristo foi só para aquele povo em Éfeso, naquela época? Não, amados, é para todos nós. As cartas às igrejas, vocês vão ver que, na realidade, elas são um tratado para nós cristãos nos examinarmos. Aqui eu já vou fazer uma ponte e pedir que o pastor Adelso, se possível, leia para a gente lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quer que eu leia, Vitor? Pode ler. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amados,
O que que fala aqui, ó? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Examine-se, pois, o homem antes de tomar a ceia. Vocês estão vendo a conexão de todas as coisas na palavra de Deus? Não existe ponta solta, querido. Não existe ponta solta na palavra de Deus, é algo perfeito demais. Só Deus poderia nos dar uma bênção tão grande quanto a sua palavra. Arrepende-te, lembra-te de onde caísse, examine-se, pois, o homem. Pô, pastor, a gente está falando de Apocalipse e já voltou lá para a Santa Ceia. É, porque uma coisa está ligada à outra. A ceia é algo tão maravilhoso, a Santa Ceia, quando a gente participa da carne e do sangue de Cristo, isso não é só um ato memorial, mas é algo para nos lembrar da nossa vocação para a santidade. Quando a gente está lendo essas cartas às igrejas da Ásia, o Senhor Jesus está falando com a gente, filho, você precisa caminhar rumo à santificação. Então você não pode esquecer do teu primeiro amor. Examine-se, lembre-te de onde caíste. Os irmãos estão compreendendo a maravilha das Escrituras? Alguém quer falar alguma coisa acerca disso? Pastor Mário, pastor Adelso? Não. Tudo tranquilo até agora. Então, amados, eu concito aos irmãos, né, que a gente preste muita atenção no significado e na importância desse estudo para as nossas vidas espirituais, sabe? A gente aqui não está buscando transformar ninguém em santarrão, entendeu? O que a gente almeja, né, a nossa visão, é que os irmãos sejam indutores da graça de Deus, que vocês sejam instrumentos vivos na mão do Senhor para estarem edificando outras vidas. Quando Jesus Cristo fala que, olha, volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, não te esqueça do necessitado. Não te esqueça do necessitado. Não te esqueça da piedade e da misericórdia. Se não moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aparentemente, a igreja de Éfeso não se arrependeu, pois deixou de existir. Ela e a própria cidade entraram em declínio irreversível no século V. O juízo de Deus começa em sua casa. Queridos, Vitor, dentro do que você está falando, eu vi um vídeo ontem, eu gostaria de compartilhar. O que é que você acha? uma boa, maravilhoso. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar. Dá para ver a tela aí, não dá? Tá. Pronto, está no meu Instagram aqui. Vou entrar e vou mostrar. Eu enviei ele.
Deixa eu ver. Quando a gente envia, aparece aqui, né? Pronto. É esse vídeo. Preste atenção que ele está dentro do que você está falando. Essa criança no cemitério. Tá sem som, Mário, aí o vídeo. Não, ele parece que não tem som. Peraí. Pronto. Curtinho, mas deu para entender a mensagem, né? O pai e a mãe dele morreu e ele não tinha mais ninguém. Simplesmente dormia no cemitério ali onde foram sepultados o pai e a mãe. Agora, o mais interessante do vídeo, eu não sei se os irmãos perceberam, quantas pessoas passaram pelo jovem e Exatamente. ninguém tinha uma palavra de consolo, Ninguém de fez nada. misericórdia, de piedade. Isso é o primeiro amor. Pastor Mário, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 25, para a gente entender o que é o primeiro amor. Vai baixando aí, por favor, Pastor Mário. Aí. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, está falando de Apocalipse, hein? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me visitastes, adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo os dos mais pequeninos, a mim fizeste. Amém? Obrigado, pastor Mário. Vocês estão entendendo, amados, o que é primeiro amor? Quantos de nós, e eu me incluo nisso, queridos, não sou diferente nem melhor do que ninguém, sou um mísero pecador rumo à salvação. Sou um mísero pecador rumo à salvação. Então, nós caímos nisso. Verso 6, Nicolaítas. Amados, Nicolau, tá? Nicolau foi um diácono, tá? Que foi levantado como diácono
em Jerusalém. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 5. Ele se desviou do caminho, pregando um liberalismo, onde os crentes poderiam viver desregradamente, pois já eram justificados de seus pecados. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amados, isso é uma heresia do inferno. Se nós formos lá para Ezequiel, capítulo 18, o que está escrito? O que o próprio Deus fala? Todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Se o meu justo pecar, ele vai morrer, a alma vai morrer. Então, essa história, não, eu já sou salvo, posso fazer, posso viver de qualquer jeito, posso viver sem buscar a santificação, posso viver longe da igreja, sem estar congregando, sem participar do corpo de Cristo. Amados, quem não participa da ceia não tem. Quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Não tem parte com ele. Então, a igreja de Éfeso também era contra os nicolaítas, porque eles eram ortodoxos, eles eram crentes ferrenhos no que diz respeito à observância daquilo que foi deixado como mandamento. Tá? A partir do Apocalipse 2,14, que os nicolaítas mantinham o mesmo erro daqueles que praticavam a doutrina de Balaão. Amados, o que é a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta, era um falso profeta, que vendia profecias. Será que isso é diferente do que a gente vê hoje? Participação de festas idólatras, sabe? Procedimento imoral, confusão de assuntos espirituais e morais com interesses materiais, ou seja, a venda da fé, o mercantilismo da fé. Vencedor, no Apocalipse, significa permanecer fiel ao Senhor, apesar das tentações, sofrimentos e perseguições. Amados, quantos de nós nos afastamos ou até mesmo esfriamos por causa de sofrimentos? Por causa de perseguições? Ao vencedor darei a árvore da vida, também identificada com Cristo, ou mesmo a árvore da vida mencionada lá em Gênesis. Amém? Alguém tem alguma dúvida com relação à carta de Éfeso? Nós ainda temos 7 minutos para eu passar para o pastor Mário. Mário, fazer alguma observação? Não, aqui até agora não. Pastor Adelson? Também não, pastor. Algum dos irmãos, alguma dúvida com relação daquilo que a gente falou acerca tanto do resumo da visão do Cristo glorificado que João teve, ou acerca da carta de Éfeso, com relação ao primeiro amor, alguma dúvida do que é, do que seja? Muita gente acha que o primeiro amor é aquele fogo que arde logo que a gente se converte.
Mas não é só isso, não. Tá? Tem muito a ver com misericórdia e piedade. Pastor Mário, vamos dar, são os 4h24, aí quando for 4h30 você inicia com sua aula, vamos dar um intervalo? Ótimo, ótimo. Sim, senhor. Ó. E o capitão tá aí, viu? O capitão tá aí. Benção. Então Ah, vamos eu vi ele dar. aqui, Manuel me Presente, presente consciente.